Um hotel de luxo, um hóspede arrogante, uma camareira estrangeira de sotaque carregado que lutava para ser respeitada. Era para ser só mais um dia comum, mas bastou uma frase, um olhar de desprezo, uma humilhação injusta para que tudo mudasse. Renato, o hóspede rico, debochou, zombou, mas não sabia que a verdade estava prestes a derrubá-lo. Fica até o final, porque essa história vai abrir seus olhos para algo que muita gente esquece. Ninguém é melhor que ninguém. O saguão do hotel era um espetáculo à parte. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz dourada em cada canto. Tapetes vermelhos impecáveis forravam o chão, e o aroma discreto de flores frescas se espalhava pelo ambiente. Funcionários alinhados, de uniformes impecáveis, se movimentavam em silêncio, como peças de uma engrenagem perfeita. No centro desse cenário, Renato entrou como se fosse o dono do mundo. Terno caro, gravata alinhada, relógio reluzente no pulso, sapatos engraxados refletindo as luzes do saguão. O olhar, arrogante. A postura, de alguém acostumado a mandar. Ele andou até a recepção, parou em frente ao balcão e bateu 2 vezes com os dedos, como se o tempo dos outros fosse descartável. Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo. A recepcionista sorriu, a voz suave, treinada. Boa tarde, não. Boa tarde é para quem está de bom humor, respondeu Renato, sem sequer olhar para ela. Quero meu quarto agora. A recepcionista engoliu seco, mantendo um sorriso. Claro, senhor. Um momento, por favor. Renato não esperou. Desviou o olhar. Analisou o saguão como quem avalia um objeto de segunda mão. Viu os funcionários andando de um lado para o outro, as arrumações discretas, os hóspedes conversando. Foi então que seu olhar parou em Anya. Ela vinha pelo corredor lateral carregando um carrinho de limpeza. Rosto simples, cabelos presos num coque bagunçado, uniforme modesto. Andava rápido, com o olhar atento e uma leve expressão de cansaço. Quando passou perto dele, Anya murmurou um discreto "com licença", com um leve sotaque, quase imperceptível, mas suficiente para chamar a atenção de Renato. Ele a seguiu com os olhos, o olhar se apertando, um canto da boca se curvando em um sorriso de deboche. "Eita, até estrangeira agora tem aqui?" Disse em voz alta para ninguém em específico, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Anya parou por um segundo, as mãos no cabo do carrinho. Seu rosto não demonstrou nada, mas os olhos brilharam de dor. Renato não se conteve. Deu um passo à frente e com um tom debochado disse: "Vem cá, como é seu nome mesmo?" "Anya, senhor", respondeu ela, a voz baixa, educada, com um leve tremor no R. "Anya", repetiu ele como se saboreasse a palavra. "Esse nome é de onde, hein? Deve ser desses países aí, onde o povo foge e vem trabalhar aqui, né?" Risos abafados surgiram de alguns cantos. Anya ficou imóvel, segurando firme o carrinho, os nós dos dedos brancos de tensão. "Mas olha, dona Anya, capricha bem, viu? Esse é um hotel de alto nível, não pode ter gente desajeitada por aqui." Ele riu, um riso seco, curto, venenoso. Anya, com os olhos levemente marejados, apenas abaixou a cabeça, respirou fundo. Engoliu as palavras que queimavam na garganta, e no fundo do peito ela pensou: Deus sabe de tudo, o mundo dá voltas, e quem ri hoje, chora amanhã. Renato não sabia, mas aquela mulher simples, de fala mansa e sotaque carregado, tinha dentro de si uma força que ele jamais poderia imaginar. E o dia dele estava longe de terminar. As horas avançaram no relógio do hotel, mas para Anya, o tempo parecia se arrastar como uma corrente pesada. O trabalho não parava. Ajeitar camas, repor toalhas, organizar quartos, tudo sempre com pressa, sempre em silêncio. Renato, por outro lado, parecia ter tempo de sobra. O homem caminhava pelo saguão como um rei sem coroa, distribuindo ordens, comentários ácidos e olhares de superioridade
para todos que cruzavam seu caminho. No final da tarde, Anya arrumava o corredor do 5º andar, quando ouviu a voz dele atrás de si. «Ei, Anya!» chamou ele, arrastando o nome, com aquele tom de quem se diverte zombando de alguém. Ela se virou, os olhos baixos, tentando manter a compostura. «Sim, senhor». Renato segurava um copo de uísque na mão, o blazer jogado sobre o ombro, o sorriso torto no rosto. «Me diz uma coisa, você consegue entender o que a gente fala ou precisa de desenho?» Alguns hóspedes que passavam pelo corredor ouviram e riram baixinho. Anya sentiu as bochechas queimarem, mas respirou fundo, engolindo a dor. «Eu entendo, senhor». Renato se aproximou mais, o olhar cravado no rosto dela. «Ah, entende? Com esse sotaque engraçado?» Ele imitou a entonação dela de forma caricata, rindo como se fosse o dono da piada. «Vai dizer que fala mais de um idioma também?» Antes que ela pudesse responder, ele continuou. «Não precisa, né? Aqui só precisa saber limpar e abaixar a cabeça». Anya sentiu o corpo inteiro gelar, as palavras cortando como lâminas invisíveis. Ela segurou firme o cabo do carrinho de limpeza, os dedos tremendo. O corredor ficou em silêncio. Alguns funcionários que passavam desviaram o olhar, constrangidos. Outros hóspedes apenas assistiam, como se fosse um espetáculo sem importância. Renato riu mais uma vez. Um som seco, venenoso. «Mas não se preocupa, viu? Eu sei que o Brasil é lugar de gente como você. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre essas coisas, mostrar para o pessoal como é a realidade». Anya permaneceu imóvel. Por dentro, o coração disparava, os olhos ardiam, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. «Não chora agora, Anya. Não na frente dele». Ela se virou devagar, continuou seu trabalho em silêncio, cada movimento parecendo pesar uma tonelada. Renato ainda soltou mais uma frase, como se quisesse cravar a última estaca. «Dá até dó. Trabalhar tanto e ganhar tão pouco, deve ser triste viver assim». Anya fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e sussurrou para si mesma em voz baixa, quase imperceptível. «A vida dá voltas». Renato não ouviu, mas o destino, esse, estava escutando. Longe dali, no salão principal, uma movimentação começava a tomar forma. Um evento importante aconteceria no dia seguinte. Uma conferência de negócios com empresários estrangeiros. Pessoas influentes, investidores de outros países, jornalistas, todos confirmados. E o hotel precisava estar impecável. A equipe estava em alvoroço. O gerente dava ordens apressadas, correndo de um lado para o outro. Os funcionários se preparavam para o grande dia, todos preocupados em causar a melhor impressão possível. Anya, mesmo humilhada, continuava fazendo o trabalho com dedicação. No fundo, ela sabia, aquela não era sua casa, mas era seu trabalho. E ninguém ia tirar dela o orgulho de fazer o certo. Renato, no entanto, se sentia no topo do mundo. Naquela noite, jantou no restaurante do hotel, fez mais piadas sobre gente estrangeira com outros hóspedes e saiu dizendo alto: «Esse lugar é lindo, só precisava de funcionários melhores». A arrogância transbordava em cada palavra. Ele não sabia, mas o mundo estava preparando a resposta que ele jamais esqueceria. O dia seguinte amanheceu com uma energia diferente no hotel. O clima era de expectativa, tensão e uma corrida silenciosa para que tudo saísse perfeito. No salão principal, arranjos de flores impecáveis, taças reluzentes, cadeiras alinhadas milimetricamente, funcionários uniformizados, olhos atentos, passos apressados, mas contidos. Renato desceu para o café da manhã, vestindo seu terno mais caro. Gravata de seda azul marinho, relógio de grife brilhando no pulso e o mesmo sorriso arrogante de sempre. Ele andava pelo saguão como se fosse um rei em seu palácio, cumprimentando alguns hóspedes com acenos superficiais e lançando olhares de desprezo para os funcionários que passavam. Quando viu Anya perto da recepção,
ajeitando discretamente uma mesa de café, o canto da boca se curvou em um sorriso torto. Ela nem percebeu sua presença de imediato, concentrada em deixar tudo impecável. Mas Renato não resistiu. Se aproximou e, com a voz baixa e carregada de veneno, sussurrou: "Espero que hoje não envergonhe ainda mais o hotel." Ania engoliu seco. Não respondeu. Não precisava. Ela sabia que o tempo se encarregaria de mostrar quem era quem. Poucas horas depois, o salão principal começou a se encher. Empresários com ternos alinhados, mulheres em vestidos finos, executivos estrangeiros de diversas partes do mundo. França, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Havia um burburinho no ar, um frenesi educado, enquanto todos aguardavam o início da conferência. Renato estava lá, claro. Sentado à mesa principal, ele conversava com outros empresários brasileiros, rindo alto, tentando mostrar que dominava todos os assuntos. Mas o nervosismo começou a transparecer quando os convidados internacionais chegaram. As primeiras apresentações começaram, e logo as conversas se misturaram em diferentes idiomas. Inglês fluente, francês acelerado, alemão com sotaque forte, italiano elegante. Renato tentava acompanhar, mas as palavras escapavam como fumaça pelos seus ouvidos. Os risos que ele dava eram forçados, as respostas vagas. Tentava disfarçar, mas a vergonha crescia a cada segundo. Em certo momento, um investidor francês se virou para ele e perguntou algo simples, em francês. Renato congelou, forçou um sorriso amarelo, piscou os olhos como se estivesse processando. Tentou responder, gaguejando palavras desconexas, a pronúncia toda errada, misturando francês e inglês de forma desastrosa. O silêncio caiu na mesa como um peso. Alguns se entreolharam, desconfortáveis. Outros tentaram disfarçar, mas um ou outro riu discretamente, sem acreditar no que viam. Renato suava frio. Tentou mudar de assunto, mas os convidados continuavam as perguntas, agora em alemão, depois em italiano, e ele só conseguia balançar a cabeça, murmurando palavras que não faziam sentido. O constrangimento ficou insustentável. Renato olhou para os lados, perdido. O gerente do hotel começou a suar também, os olhos arregalados. A reunião estava desmoronando diante de todos. Foi então que, de repente, uma voz calma e clara ecoou no salão, falando em inglês. Todos se viraram. Ali, de pé, com o uniforme simples, o coque preso de forma despretensiosa, estava Ania. Os olhos dela firmes, a postura ereta, o tom sereno, seguro. Ela caminhou até a mesa, a passos leves, e olhou diretamente para Renato. "Posso ajudar na tradução, senhor?" Disse em português, o sotaque ainda presente, mas as palavras precisas. Renato ficou sem reação. Tentou dizer algo, mas a voz falhou. Ania virou-se para o investidor francês e respondeu fluentemente, com pronúncia perfeita. O investidor sorriu, aliviado, e assentiu com gratidão. Ania então virou-se para o executivo alemão e, com a mesma naturalidade, respondeu em alemão, sem hesitar. E depois, para o italiano com a mesma fluidez. O salão inteiro ficou em silêncio, assistindo à cena com olhos arregalados. Os risos sumiram. O constrangimento mudou de dono. Renato, imóvel, com o rosto pálido, apenas observava, sem conseguir acreditar no que via. A mulher que ele humilhou, zombou, menosprezou, era a única pessoa capaz de resolver a situação. E naquele momento, diante de todos, foi ela quem salvou o evento. Quando terminou, Ania se virou para Renato e disse em voz baixa, mas firme: "Nem sempre quem fala alto sabe o que está dizendo." E saiu de perto, deixando o salão inteiro em silêncio, enquanto os olhares de admiração seguiam seus passos. Renato ficou sentado, estático, com o rosto queimando. Pela primeira vez, ele soube o que era ser pequeno. O silêncio no salão era tão denso que parecia que o ar havia desaparecido. Por alguns segundos, ninguém se mexeu.
Ninguém ousou respirar alto. Todos apenas olhavam para Anya, aquela mulher simples, de uniforme humilde, que havia acabado de salvar um evento internacional diante dos olhos de todos. Renato, parado na mesa principal, segurava a taça de vinho com as mãos trêmulas. Seu rosto estava branco como papel, a respiração curta, o olhar perdido. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Um dos investidores estrangeiros, um executivo francês de cabelos grisalhos, se aproximou de Anya com um sorriso sincero e um brilho de admiração nos olhos. Disse a ela em francês: "Seu francês é perfeito. Muito obrigado, senhora." Ela sorriu, levemente corada, e respondeu com a mesma fluidez. Outro executivo, um alemão alto e de expressão séria, também se inclinou para ela, falando baixo, em tom respeitoso. Anya respondeu em alemão, com a mesma naturalidade, enquanto os olhares do salão acompanhavam cada palavra, cada gesto, cada sorriso. Renato continuava imóvel. A cada frase que ela trocava com os convidados, ele afundava mais na própria cadeira. Era como se cada palavra fosse um soco em seu orgulho inflado. Ele tentou se recompor. Tossiu discretamente. Ajeitou o paletó. Forçou um sorriso que mais parecia uma careta. O gerente do hotel, um homem de meia idade que até então observava a cena em silêncio, deu um passo à frente, olhando para Anya com um brilho novo no olhar. "Anya, você fala todos esses idiomas?" Ela olhou para ele com um sorriso calmo, os olhos marejados de emoção, mas firmes. "Sim, senhor. Eu fui professora de línguas no meu país. O português foi o último que aprendi." O gerente ficou visivelmente surpreso, assim como todos os presentes. Um burburinho de comentários e suspiros começou a preencher o salão. Era como se, de repente, o véu da arrogância tivesse caído e todos enxergassem a verdade. A camareira simples, que muitos ignoravam, era a pessoa mais preparada ali. Renato, sentindo o olhar dos outros sobre si, levantou-se devagar, ainda tentando recuperar alguma dignidade. "Eu só queria dizer..." ele começou, mas foi interrompido por um investidor americano que, sem rodeios, disse: "Seu Renato, da próxima vez é melhor ficar quieto se não entendeu. O golpe final." As palavras foram como um soco no estômago. Alguns riram discretamente. Outros apenas baixaram os olhos, constrangidos pela cena. Renato ficou sem chão. Tentou sorrir, tentou responder, mas nada saiu. A vergonha era tão grande que ele apenas balançou a cabeça, murmurou algo inaudível e voltou a se sentar, derrotado. Anya, por sua vez, permaneceu de pé, tranquila, digna. O gerente se aproximou sorrindo e disse: "Anya, depois quero conversar com você. Precisamos rever o seu cargo aqui." Ela apenas assentiu, os olhos brilhando, mas sem dizer nada. No fundo do salão, alguém começou a aplaudir. Um aplauso tímido, mas sincero. Logo outros acompanharam e, em poucos segundos, o salão inteiro aplaudia a Anya, de pé, como se ela fosse a verdadeira estrela daquela noite. Renato, encolhido na cadeira, abaixou a cabeça, sentindo o peso do próprio orgulho esmagado. Anya olhou para o salão, respirou fundo e, antes de sair, virou-se para Renato. Olhou nos olhos dele, sem raiva, sem vingança, apenas com a serenidade de quem sabe que a vida se encarrega de tudo. E disse com voz calma, mas firme: "O respeito não depende da língua que a gente fala, depende da educação que a gente tem." E saiu, com a cabeça erguida, enquanto o salão continuava a aplaudir. A noite foi avançando e o evento seguiu seu curso, mas o clima havia mudado completamente. A tensão de antes deu lugar a olhares de respeito, cochichos admirados e comentários discretos sobre Anya. Ela, a mulher que antes passava despercebida pelos corredores, agora era o centro das conversas. Enquanto os convidados se despediam, alguns ainda faziam questão de cumprimentá-la. "Parabéns pelo seu trabalho, foi incrível."
Você é impressionante. Não desista nunca. O mundo precisa de gente como você. Anya sorria, agradecia com um aceno de cabeça, mas não deixava o orgulho transparecer. No fundo, o coração dela estava cheio, não de vaidade, mas de alívio. Era como se o peso que carregava tivesse, enfim, se transformado em força. Do outro lado do salão, Renato permanecia sozinho, sentado à mesa, o olhar vazio, o copo de vinho intocado. Ninguém mais o cumprimentava. Ninguém mais ria das suas piadas. Ninguém mais olhava para ele como o centro das atenções. O orgulho dele havia desmoronado. Ele sabia que precisava fazer algo. Respirou fundo, ajeitou o paletó como se tentasse vestir de novo a pose que sempre carregava e caminhou até o corredor lateral, onde Anya estava guardando as bandejas e recolhendo algumas taças. Parou a poucos passos dela, hesitou por um segundo e então falou. A voz mais baixa, quase um sussurro. Anya, eu queria falar com você. Ela se virou devagar, os olhos calmos, sem raiva, sem orgulho, apenas um brilho sereno de quem tinha atravessado a tempestade e sabia que estava de pé. Renato tentou continuar, mas as palavras se engasgaram na garganta. Eu errei, fui arrogante. Anya ouviu, mas não disse nada. Apenas ficou ali, firme, deixando o silêncio falar mais alto. Eu não sabia, murmurou ele, tentando se justificar. Ela respirou fundo e respondeu, a voz suave, mas carregada de uma força que calou Renato na hora. Você não sabia porque não quis saber, porque nunca olhou além do que achava que eu era. Renato baixou os olhos. O silêncio caiu pesado entre os dois. Ele parecia menor, quase um menino que acabara de ser repreendido. Anya finalizou. A língua que eu falo não define meu valor. O lugar de onde eu vim também não. Mas o modo como você trata as pessoas, isso diz muito sobre você. Renato fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras cortassem mais fundo do que qualquer grito. Quando abriu novamente, Anya já havia se virado, voltando ao seu trabalho. Ele ficou ali, parado, com a respiração pesada, encarando o chão como se buscasse respostas que nunca quis encontrar. Dias depois, Anya foi chamada pela gerência. Recebeu elogios, um bônus inesperado, e o convite para ser a tradutora oficial do hotel. Ela aceitou, mas não com a intenção de se vingar ou se exibir. Aceitou porque sabia que aquilo era fruto do seu esforço, da sua dignidade, do seu valor. Enquanto isso, Renato se hospedou em outro hotel, sem nunca mais voltar àquele lugar. As lembranças daquela noite o acompanhariam por muito tempo. E sempre que olhasse no espelho, ele lembraria: o dinheiro pode comprar um terno caro, uma taça de vinho, um quarto de luxo, mas não compra respeito, não compra caráter e, acima de tudo, não compra humildade. O mundo fala muitas línguas, mas o respeito é a única que todo mundo entende. E quem escolhe a arrogância sempre acaba sozinho. Se você gostou dessa história, deixa o like e comenta aqui embaixo. De qual lugar você está assistindo esse vídeo e o que você aprendeu com essa lição de hoje? Você já foi subestimado por alguém? Já foi tratado como se não tivesse valor? Conta sua história aqui nos comentários. Nós lemos todos com muito carinho. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui a gente sempre conta histórias que fazem você refletir e que de alguma forma podem mudar a sua vida. Obrigado por assistir até o final. A gente se vê na próxima história.